sexta-feira da morte do Senhor Jesus Cristo, que é a sexta-feira da Semana Santa, é a sexta-feira no qual ele foi crucificado, e que para todos nós que seguimos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é o ápice da Semana Santa, que é o dia da morte do Jesus, e também culmina no domingo, que é o dia da ressurreição. Então a sexta-feira, no qual nós vamos falar hoje, nesse momento, ela tem uma importância tremenda para todos nós. E ela está no capítulo 15 de Marcos, capítulo 15, todo o desenrolar que acontece na sexta-feira é o capítulo 15 no todo propriamente dito. E entenda bem, gente, nós temos aqui a passagem que é a nossa referência, é a passagem de Marcos. Então nós precisamos tirar alguns filtros que aparecem dentro do próprio Novo Testamento, até porque, entenda bem uma coisa, nós temos que olhar o livro de Marcos como uma história lembrada. O Marcos, em aproximadamente 70 depois de Cristo, ele está lembrando do que ele viu, do que ele presenciou, do que ele viveu. Ele estava em meio àquele momento ali. Então, no ano 70 depois de Cristo, ele vai lembrar aquilo ali para escrever. Porém, hoje, quando nós vemos essa história de Semana Santa, e não só de Semana Santa, mas algumas histórias que giram em torno de Jesus, até como a história da Natividade, que eu já passei para vocês um estudo sobre a história da Natividade. Você vê a história da Natividade de Jesus, a gente pega de Mateus. O que a gente pega de Mateus? A gente pega a descida do menino ao Egito, o retorno do Egito. O que a gente pega de Lucas? De Lucas, a gente pega a manjedoura, né? De Mateus, a gente esquece que ele nasceu numa casa, e pega de Lucas, que ele nasceu numa manjedoura. Aí o que a gente pega mais de Lucas, que é muito clássico? Os pastores lá que estavam e o anjo apareceu a eles. A gente pega de Mateus os reis magos, a gente pega isso de Mateus. Entendeu? Então, nós costumamos olhar a história de Jesus pegando o Evangelho como um todo. A gente não olha a história de Jesus pegando o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de Lucas. Desculpa, o Evangelho de Marcos não fala sobre a história da Natividade de Jesus. A gente não pega nem o de Mateus e nem o de Lucas, a gente pega num todo. Quando nós vamos falar da história da morte de Jesus, a gente também olha o Evangelho num todo. Porém, existem algumas coisas que aparecem diretamente no Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Lucas e do João, que diferem completamente daquilo que o Evangelho de Marcos diz. Então o Evangelho de Marcos, para que nós pudéssemos conseguir enxergá-lo, visualizá-lo e compreender a maneira e a moda que o Marcos está querendo nos transmitir, a gente precisa deixar alguns filtros desse de lado. Não que você deve desconsiderá-lo ou você deve entendê-lo que aquilo não seja algo bom, não é nada disso. É que nós hoje estamos no Evangelho de Marcos, e para compreender precisamos olhar de acordo com o Evangelho de Marcos. Se nós olharmos lá no Evangelho de Lucas, aparece ele no meio de dois ladrões, dizendo que hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Só que no Evangelho de Marcos não tem nada disso, entendeu? Então isso é uma coisa completamente diferente. Se você for ver a história de João, o enterro de Jesus, aparece Nicodemos, e em lugar nenhum aparece Nicodemos, só em João, nem em Lucas e nem em Mateus aparece Nicodemos. Aparece ele com não sei quantos especiarias de aloés e paraná, ele faz um sepultamento de rei para Jesus. E a gente, hoje, não dá para a gente olhar para o Evangelho de Mateus, nem para o Evangelho de Lucas, nem para o Evangelho de João. Hoje é Marcos. Então a gente tem que pegar e dar uma olhada nisso aí direitinho, para que a gente não possa fazer confusão com aquilo que nós estamos
propostos a ver, como se diz lá no Evangelho de Mateus, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos e filhos dos nossos filhos. Isso não tem Marcos, então não vamos tocar nesse assunto, entendeu? Isso aí foi até motivo para a perseguição dos judeus durante muitos anos, anos e anos e anos, entendeu? A questão do paraíso que eu falei e entre outras. Então hoje o que nós temos para olhar é diretamente o Evangelho de Marcos nu e cru, somente ele, para que a gente possa entender a mensagem. Outra coisa que é interessante ressaltar é que talvez a gente possa pensar que a história, como eu já falei, que o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito entre os outros 4 evangelhos. Só que quem conta a história da morte, ressurreição e sepultamento de Jesus primeiro não é Marcos. O cara que digamos assim, quem deve receber esse mérito é o Paulo. O Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, ele fala do Jesus que foi morto, do Jesus que foi sepultado. Ele deixa isso bem claro: mataram, crucificaram e sepultaram Jesus. Não somente em 1 Coríntios capítulo 15, mas ele fala de crucificaram o Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, no capítulo 1, versículo 23. Ele fala isso aos Gálatas, ele fala isso em Romanos 5, 8, 3, 24. Em várias passagens o Paulo fala da morte e crucificação e ressurreição de Jesus. Agora, o que nos é interessante, que a nós é interessante, é que cada passagem em que o Paulo fala da morte e da crucificação, né, e da ressurreição de Jesus, ele dá uma interpretação diferente em cada assunto. Não que não tenha coerência, porque tem completa coerência aquilo que o Paulo fala. Hoje nós não estamos aqui para falar sobre o pensamento paulino em torno da morte e ressurreição de Jesus. Não é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Futuro próximo nós vamos falar, sem dúvida nenhuma. Faz parte do nosso cronograma. Mas o que eu quero dizer é que o Paulo, em sendo o primeiro sujeito que escreve no Novo Testamento sobre morte, crucificação, ressurreição de Jesus, ele dá várias interpretações para várias situações que ele escreve. Isso aqui te dá respaldo para você entender que essas passagens de morte e ressurreição de Jesus também são acompanhadas de interpretações, entendeu? Também são acompanhadas de compreensões que devem ser vista, olhada e entendida. Então é o que eu estou querendo falar sobre o Marcos, que nós devemos deixar esses filtros do Novo Testamento, esses outros acréscimos de lado, para a gente acompanhar toda essa história do Marcos, até porque o Paulo, ele não cita, digamos assim, uma história paulatina. Ele cita que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, mas ele não vem acompanhando isso que nós estamos acompanhando. Então, de fato, quem contou essa história dessa forma, com esta construção, foi o Marcos. E ela também tem a sua interpretação, e é sobre essa interpretação que eu e você devemos nos ater, porque precisamos ter a interpretação de Marcos, Mateus, Lucas, João e também do Paulo no que tange esse assunto, para que quando formos tratar do assunto da morte e ressurreição de Jesus, quais são as nossas referências? Marcos, Mateus, Lucas, João e o Paulo. Eu não estou aqui colocando ordem cronológica não, só citei o nome dos caras, entendeu? Você pode colocar o Paulo, Marcos, Mateus, Lucas e João, tanto faz. A base é o seguinte: precisamos ter esses pensamentos conosco, entendido e interpretado, para que a gente possa gerar uma discussão coerente de fato, porque senão a gente fica assim meio alavanteiro, meio bambu, falando de tudo ao mesmo tempo e de nada com coerência. Então vamos diretamente à história da sexta-feira, que começa no capítulo 15 de Marcos, que diz: e logo ao amanhecer. Esse logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, antes de eu falar os principais dos sacerdotes, eu quero deixar bem claro que esse amanhecer é 6 horas da manhã, tá? É necessário enfatizar isso, 6 horas da manhã. Então amanheceu, os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos. Então,
nós entendemos claramente que aqui eles pegaram, amarraram Jesus e levaram Jesus até Pilatos. Amados, na aula passada nós falamos de tudo que aconteceu a quinta-feira, o dia todo e até a noite da quinta-feira. Os caras bagunçaram Jesus a noite inteira. Quando amanhece, eles conduzem Jesus até lá. Então aqui, inicialmente, nós precisamos nos ater entre os 6 a 9 da manhã, que são as 6 horas a 9 da manhã, que é do capítulo 15, verso 1 até o versículo 25, onde você vai ver assim, ó: e era a hora terceira. Eu preciso que vocês me ajudem lendo, para a gente ver o que nós temos aqui dentro dessas 3 horas. Vamos tratar essas 3 horas, depois a gente pula para as próximas 3 horas e assim sucessivamente. Silveira, você que já está no gatilho aí, lê aí até o verso 12 e o Armando lê o 13 até o 25 para mim, por favor. Até o 12, Silveira. Vamos começando ao 15, a partir do verso 1. E logo ao amanhecer, os principais e os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondeu. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Vai, irmão, prossegue até o 25. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Chegando no campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes, para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Então vamos nos ater de 6 até as 9, depois a gente parte de 9 até meio-dia. O que aparece aqui, logo ao amanhecer, é todo o conselho, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os anciões. É necessário entender isso aqui, porque quando diz assim, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes é uma classe, como nós já conversamos. Os anciões é a aristocracia laica judaica, entendeu? São líderes do povo também. E os escribas são outros caras respeitados, tanto pelos anciões laicos, como pelos sacerdotes, porque os escribas eram os caras que ficavam ali compilando as escrituras o tempo todo. Então eles eram doutores da lei, eram os caras que sacavam da Bíblia judaica, e era uma liderança judaica. Essa turma aqui é a turma que conduziu Jesus durante o Sinédrio a noite inteira.
E agora pela manhã, após eles ter feito tudo o que fizeram, julgaram Jesus, arrebentaram Jesus, esculacharam Jesus, eles vão, manietam Jesus e conduzem ele até a presença de Pôncio Pilatos. Como eu falei, algumas histórias aqui, é necessário a gente tirar alguns filtros, porque só em Mateus que aparece Pilatos lavando as mãos, entendeu? E se não me falha a memória, em Lucas ou João, que o Jesus é conduzido ao Herodes, e em outro lugar não aparece. Então aqui a gente tem que ficar com a história do Marcos, para a gente não ficar, digamos assim, sem a compreensão daquilo que o Marcos quer que na verdade venhamos ter. Então eles pegam e conduzem a Pilatos o cara. O cara chega nessa condição, amarrado. Hoje, quando a gente pensa em manietado, a gente logo imagina algemado, né? Talvez seja com mão para trás ou com mão para frente, não interessa, mas o cara está ali meio que imobilizado, entendeu? Digamos assim, imobilizado para que não haja grandes reações. Ele tem aquele deslocamento debaixo de uma custódia. Custódia essa que é, na nossa cabeça hoje, a gente quase não fala guarda, a gente custódia na nossa cabeça é polícia, entendeu? Polícia está levando o bandido, é mais ou menos assim que a gente pensa. Mas naquele tempo foi a custódia do templo, que não difere muito da polícia conduzindo um sujeito, um indivíduo, que teoricamente, segundo as leis, ou quem disse que, né, na verdade, como no caso de Jesus, o conduzem debaixo dessa condição. E ali, olha só, você imagine um sujeito hoje chegando algemado, moeram ele no pau, bateram no cara, algemam o cara e conduz ele na presença do delegado. Aí o cara chega em delegado, esse aqui é o cara de Nova Iguaçu. Tu que é o cara? Algemado, tomou uma coça, moído, esculachado. Tu que é o cara? O cara é assim. Tá entendendo? Aí a pergunta do Pilatos para Jesus é assim: Tu és o rei dos judeus? Ele despreza Jesus, entendeu? Tu, moído, esculachado, manietado, amarrado. Ela tem duplo sentido, porque ela esculacha o Jesus e quem está trazendo o Jesus. Porque vem cá, esse aí que é o teu rei? Diante de mim, humilhado, esculachado, moído? Esse que é o rei dos judeus? Então a pergunta do cara tem duplo sentido, com a finalidade de envergonhar literalmente os judeus. O Pilatos está nem preocupado com Jesus, propriamente dito, entendeu? Se viesse o Joaquim, ele ia mandar a mesma letra. Se a galera viesse com o Joaquim dizendo, esse aí que é o rei dos judeus, Pilatos ia falar, tu que é o rei dos judeus? Morrido. Aí, devemos dar uma olhada também na resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus no mesmo versículo, no final do versículo 2? Ele responde assim: tu que pensa que é alguma coisa, tu que acha que é o cara, tu que está se colocando aí na posição de chefe aqui na Judéia, tu não é nada disso que tu pensa que és. A mesma altura que o cara falou, Jesus respondeu, disse assim: tu dizes. Ele devolveu aquilo que o Pilatos insulta, ele também insulta o Pilatos. Você vê que a coisa já fica um choque de cara. Você vê que Jesus não está ali de bobeira para ser esculachado, entendeu? O cara chegou, embora a condição dele era essa, mas ele não estava dando esse mole. A condição que eu digo que ele foi esculachado a noite inteira e agora estava ali de fato manietado. Mas o cara, quando fala para ele com desprezo, ele também responde com desprezo. E quando a gente começa a prosseguir, aí os principais sacerdotes saem acusando um monte de coisa, porém ele nada respondia, ele ficava quieto. E Pilatos o interroga, porque Pilatos não achou aquilo normal. Porque, entenda bem uma coisa, gente, essa questão que está acontecendo no templo é como se você estivesse hoje diante de uma audiência no fórum da cidade. O homem da capa preta está lá, o juiz. No caso aqui, era o Pilatos, a autoridade. Hoje nós fracionamos e segmentamos as autoridades de um modo geral, não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo, embora tenham
vários lugares que exercem a tirania, mas na maioria não são assim. Está fragmentado. Assim como naquele tempo também estava fragmentado na pessoa do Pilatos. Ele não tinha título de juiz. Ele era procurador romano. Ele era governador romano naquela região. E ele tinha este poder de sentenciar ou absolver o sujeito. Está liberado ou está enrolado. Ele poderia decretar essa sentença, porque, digamos assim, ele tinha um anel, o carimbo estava na mão dele com essa autoridade para esse fim. Pilatos interroga Jesus, nada responde. Pergunta a Jesus. Aí, vê quantas coisas testificam contra ti. Vocês não estão vendo que isso tem o tom de um julgamento? Isso não tem o tom de um fórum propriamente dito? De até não no caso do defensor, mas como me ajudem aqui que está me fugindo? O promotor de justiça, ele nada responde. O que tu falas diante de tais e tais e tais e tais e tais coisas? E aí ele interroga, mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Isso aqui você tem que ter atenção, porque um cara que não responde uma autoridade, ele está desprezando a autoridade. Entendeu? Jesus despreza a autoridade num todo do cara, porque esse cara, ele estava ali se portando de uma maneira indevida para com ele, porque se ele se portasse dentro de uma condição, digamos assim, respeitosa, porque ele não é sabedor de nada que está rolando com esse cara. Agora ele toma conhecimento, 6 horas da manhã o apresenta, e ele, sem estudar o caso, sem levantar as questões, sem investigar as acusações, sem fazer um trabalho de perícia, para fazer um levantamento dentro de uma estrutura forense, para poder encontrar algo que possa lhe trazer subsídios, que remonte e lhe dá um respaldo para uma apresentação de uma acusação. Não, ele de cara, tu é o rei dos judeus. Então ali Jesus manda do mesmo jeito que ele fala, mas ele não está nem aí para esse negócio de quem estão trazendo para ele, ou o que aquilo representa. Ele não quer saber de nada, ele não quer tumulto. Se a multidão e os principais do templo, os sacerdotes, os fariseus, estão trazendo um cara que na boca de quem o traz, o cara é um perverso, o cara é o cara que faz amotinações, o cara é um defraudador na boca dos caras, o cara é mentiroso, o cara é um pilantra, o Pôncio Pilatos então acaba logo com esse malandro, que é menos um problema, porque ele não tem nada com aquela parada, ele é um procurador romano, ele é um governador romano representando César, representando o império. Então vem que esse cara está fazendo zona aí, então tira esse malandro de ideia logo. O pensamento dele é esse, é uma coisa diferente da galera que o traz, completamente diferente. E aí, o Pilatos, você vê que aqui, o Marcos, no verso 6, ele vem com uma conversa que, embora Jesus tendo falado assim com Pilatos, ele como um sujeito, que é o cara que está ali para, digamos assim, administrar a ordem pública, porque ele é um representante político, ele pega no verso 6, ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que lhe pedisse. Você está vendo que na cabeça do Pilatos ele não está encontrando problema com esse cara aqui que os caras estão trazendo? Eu estou trazendo um malandro aí que eu acho que, pô, nada a ver. Estou entendendo esses caras? Vou mandar essa letra aqui que rola já, para ver se os caras liberam o criminoso. Aí de fato vão ter ele como um criminoso, mas o criminoso que recebeu a absolvição mediante um costume que já se exercia. E aí ele apresenta a questão e diz, olha, a gente costuma soltar um aí que vocês vêm nos pedir, tá aqui e tal. Aí ele pega e apresenta, aí havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no montinho cometido uma morte. Você vê que a acusação contra o Jesus era de amotinação. Então Pilatos malandramente traz um parecido. Só que ele traz um parecido com um agravante maior do que o do Jesus, que o Jesus era um amotinador na cabeça deles. O Barrabás também.
o Barrabás matou. Então Pilatos, pô, vou botar um cara igual esse aqui, só que o cara já matou alguém. Então, pô, o cara matou alguém, já tem um pesar a mais. E esse malandro que ele trouxeram não matou ninguém. Então, de repente, ele resolve soltar esse cara aqui, porque esse cara é mais tranquilo. Tô vendo que a parada aqui é mais inveja do que qualquer outra coisa na cabeça do Pilatos. Então, eu vou botar o cara. Ele é o sujeito tentando manter a paz romana, que naquele tempo se dizia Pax Romana. E aí, vocês querem que soltem o rei dos judeus? Aí ele dá aquela esculachada de novo. Ele dá aquela esculachada de novo. Vocês querem que solte o rei dos judeus? Ele ironiza a parada. Entendeu? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes citaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás, um assassino, do que Jesus. Agora aqui você pode ver o seguinte, é que essa multidão não é aquela multidão que eu via Jesus lá no templo, não é a multidão que andava com Jesus pelo caminho, nas curas e tal, não é essa multidão, até porque essa multidão, para estar aqui dentro, tem que ter autorização, porque supostamente eles estão no Palácio de Herodes, como mais à frente, no mesmo capítulo 15, você vai ver ele citando sobre a questão do pátio do templo. Então, quando ele cita diretamente a questão do pátio do templo, se não me falha a memória, o verso 16 que nós lemos aqui, e os soldados levaram para dentro do palácio a sala das audiências e convocaram toda a corte, é isso aí mesmo. Então eles estavam ali no palácio do Herodes o Grande, que já tinha morrido nesse tempo aqui, onde as autoridades romanas no tempo de então costumavam a ficar. E aí, para a galera entrar nesse palácio, não era qualquer um, tinha que ter autorização. E quem autoriza essa galera entrar é os sacerdotes, os anciões e os escribas. Pergunto eu a vocês, vocês acham que eles iam trazer quem defendia Jesus ali para dentro? Maneira nenhuma. A injustiça foi completa. A injustiça foi completa. Tanto que eles trouxeram a galera que eles forjaram durante a noite para acusar Jesus. Lembra que nós começamos na aula passada? Nem o que eles montaram dava certo, dava zebra lá na hora. Mas a galera eles trouxeram para ali e colocaram ali. E teoricamente, na cabeça do Pilatos, foi selecionado pessoas no meio de todo o povo judeu para ser representante do povo judeu, para falar sobre, quando na verdade esses caras não representavam judeu nenhum, era um araque. Foi algo forjado, completamente forjado de fato, entendeu? Mas ali para a autoridade romana, o povo judeu está aqui, as autoridades também, então o cara tem que ser condenado mesmo, a galera quer que mate ele, tanto a plebe quanto os maiorais, entendeu? E aí, você vê aqui, como o Ica mesmo falou, a injustiça foi completa, não ficou faltando injustiça. E aí, meu irmão, a conversa vai se desenrolando. Solta Barrabás ou não solta Barrabás? E vai soltar, não vai, mas a galera gritava no verso 13 o quê? Crucifica. Crucifica. Mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez? Você está vendo que o mesmo cara que interroga Jesus, ele agora advoga Jesus? Na descrição do Marcos, você vê que como procurador romano, ele interroga, o papel dele. Mas ele também não vai sentenciar ninguém sem que haja uma comprovação. E ele vai lá, mas que mal o cara fez? Que mal ele fez? Quem que está pegando? Ele pergunta isso, está lá no verso 14. E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, você vê aqui que a conduta do Pilatos não foi muito boa, porque ele não usou a prerrogativa da lei de fato. Ele quis satisfazer a multidão. Isso aqui é o seguinte, é o cara que vai dar o jeito para resolver o problema. Ele fez isso. A galera quer que mata o cara. Sabe o que acontece? Eu não estou afim de problema, a cidade já está lotada, se a gente começa com o mundo daqui a pouco, então vou eliminar logo esse problema aí, porque esse cara aí que eles estão trazendo vai dar essa zebra toda, é melhor ir uma hora dessa da manhã. A cabeça dele, ele não quis fazer injustiça, mas largou de mão. Largou de mão, a galera que estava querendo, então para ele ficar numa boa,
defendeu a causa. Questão de política também, né? Foi questão política pura, porque se ele consegue manter a paz romana, o César não tira ele da posição, pai. No dia que Agora, se começa um pandemônio e acaba rolando ali uma revolução, o culpado lá em Roma não é a autoridade do templo. O culpado lá em Roma não é ancião, não é escriba, não é fariseu, não é saduceu, não é partido nenhum. Lá em Roma, quem é o cara que está lá? Pilatos. É ele que é o problema. Na cabeça de Roma, o problema seria o Pilatos. Então Pilatos diz: eu não vou ser problema nenhum. Quer matar o cara? Mata o cara, meu irmão, mas eu não vou ficar fazendo confusão nenhuma. É com você mesmo. E aí, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Ele manda ripar Jesus. Manda ripar Jesus, e segundo alguns dizem ali, não vem ao caso, mas disseram que foram 39 açoites e mudaram os açoites. E ali bateram, mas bateram bastante na pessoa de Jesus. Você vê o verso 16, rola o que aqui? Rola um outro esculacho da parte dos soldados. Os caras menosprezam a pessoa de Jesus. Eles aqui tratam Jesus como nada. Ó, e os soldados levaram para dentro do pátio a sala da audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura. Você está vendo? Convocaram toda a corte, convocou todo mundo para ver um palhaço na cabeça deles. Vocês estão entendendo isso? Eles convocaram toda a corte, traz todo mundo, vem cá ver um palhaço aqui, o rei dos judeus. E esculacharam Jesus, e Marcos faz questão de mostrar isso. O que eles pegam e fazem? Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Referiram-no na cabeça com uma cana e cuspiram dele, e posto de joelho o adoraram. Só de sacanagem, entendeu? Você vê que o Pilatos mandou ripar ele. Os caras pegam e fazem uma cerimônia de sacanagem ali, entendeu? Aqui não narra a presença do Pôncio Pilatos, não. Mas mostra ali os soldados convocando toda a corte que estava de serviço para dar uma esculachada, entendeu? Aí vestiram ele de púrpura, coroa de espinho, bateram nele. Aí ajoelharam. Esse posto aí é uma hierarquia militar, na verdade. É uma hierarquia militar ali. Quantitativo, igual tinha legião. Justamente isso. A centúria. Aí trouxe toda a corte que estava presente ali e fizeram aquela sacanagem entre eles, entendeu? Esculacharam Jesus, chegaram ali e envergonharam dentro de uma condição romano-judaica, para mostrar que Roma é superior, porque naturalmente eles devem ter visto: tu és o rei dos judeus. Naturalmente eles devem ter visto o Pilatos zombando. E ali, para mostrar que Roma é superior e que de fato domina aquela região, fizeram toda essa palhaçada com a pessoa de Jesus. E Jesus teve que ser submetido a esta vergonha diante dessas autoridades. Eles são autoridades romanas. Ele não é o Pôncio Pilatos, não são governadores, mas eles são autoridades romanas. E ali você vê: e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e os vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificar. Você vê que eles fizeram isso na encolha, porque se eles fizessem isso explicitamente, não ia tirar a púrpura dele, ia colocar para rolo. Mas você vê que eles tiraram a roupa do cara, botaram só de sacanagem, vou botar aqui e tal, vamos esculachar esse otário. Aí pegaram lá e bagunçaram Jesus. Aí depois, para ninguém ficar sabendo, papapá, e botaram de volta, levaram o cara lá como se nada tivesse acontecido, entendeu? Chegaram lá, fizeram a palhaçada que eles tinham para fazer e conduziram Jesus para a crucificação. Olha só, como paira na cabeça de muitos, quando se diz carregando a cruz, a gente imagina uma madeira vertical e uma madeira horizontal Jesus conduzindo, não é? Mas não é assim. O criminoso romano, ele carregava a barra horizontal. A barra horizontal ele carregava, e lá em cima, ou na entrada da cidade, ou em lugares públicos, ficava barra vertical para que os criminosos, os insurgentes,
esses que promovem as amotinações não era um criminoso qualquer. Apesar da crucificação ter sido inventado não pelos romanos, mas eles aderiram isso como uma espécie de um terror psicológico e político para que ninguém pudesse promover amotinações e rebeliões. E essa crucificação, digamos assim, era o auge daquilo que se pudesse trazer como condenação a um criminoso. Então, era a maior condenação que existia na época de então. E aí, como é que funcionava isso, essa questão? O cara carregava a sua barra horizontal, alguns eram crucificados tão baixo que os animais comiam a carne, os cães comiam a carne da pessoa que foi crucificada. Outros, eles tacavam fogo. Outros colocavam para as feras comer. Isso era uma coisa de costume da Roma propriamente dita. E os crucificados não tinham direito a um sepultamento digno como um outro ser. Ele era simplesmente ficava ali até as aves de rapina destruir todo o seu corpo, não ficar nada para que pudesse ser sepultado. Então, quando o Jesus é condenado a esse tipo de morte, que ele vai carregar aquela barra, os caras bateram tanto em Jesus, escorraçaram tanto Jesus, moeram tanto Jesus, que ele não tinha nem mais disposição de carregar aquela barra horizontal até o Monte Gólgota, para que ali pudesse ser de fato crucificado. Constrangeram um cara, não que seja por piedade, que você pode ver que está aqui constrangeiro. Piedade é uma coisa completamente diferente do que se ser constrangido a fazer alguma coisa. Constrangeram o cara, esse Alexandre Rufo, você vai ver que eles aparecem juntamente com Paulo, lá em Romanos 16, verso 13. E esses caras, naturalmente, depois eles seguiram a Jesus, foram colaboradores de Paulo. Mas isso aqui não quer dizer que o cara não carregou forçado. O pai deles carregou forçado. Conduzindo ele até lá, deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Aquele ali já estava esculachando. Não sei se vocês conhecem mirra. Mirra é uma especiaria. Como é que tu vai botar vinho com mirra? Tá maluco? Pô, ninguém consegue beber aquele troço não. Tem mirra ali dentro do meu carro. Tenta dar um tapinha só para tu ver. Não dá não. Mirra é um perfume. Não rola. Entendeu? Quer dizer, a galera tava zoando, entendeu? Tá de sacanagem na nossa linguagem hoje, entendeu? Tá de sacanagem mesmo. O cara tá ali, bota aí, você usou esse maluco. Entendeu? Era assim mesmo, a galera estava lá zoando. E aí ele ia vendo o crucificado repartir as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. Aí aqui aparece aqui, é interessante falar para vocês isso aqui, porque em várias situações nós vamos pegar aqui. Nota-se que quando nós vamos falar hoje da questão da morte de Jesus, o que é que nós, que somos seguidores de Yahvé de Jesus, tomamos por base? A morte de Jesus. Quando nós vamos falar da morte, o que nós estamos... Não, quando nós vamos falar da morte, a gente tem que ter uma base para poder ter coerência no que se diz. E onde mora a nossa base? A ressurreição. Beleza, só que isso é vago, tem que estar em algum lugar. Ué. Isaías. Não, é os evangelhos, entendeu? Aqui é que mora a nossa estrutura. Então, quando eu vou falar da morte, crucificação, sepultamento, ressurreição, eu lanço mão aqui, certo? Então, deixa eu passar aqui para vocês o seguinte, porque a gente, quando se fala de Bíblia, o crente imagina inspirado, aí imagina um maluco com a caneta e Deus lá do céu, olha só, escreve aí, 9 horas, não sei o quê, e olha, peraí, vírgula, vai, não sei o que lá, ponto, e deram a ele a beber vinho com mirra, coloca aí, não esquece não pode não, e vai, parece isso, né? Só que vocês têm que entender o seguinte, assim como você é e eu sou, os seres humanos do tempo passado também eram, entendeu? Também eram como nós. Quando os caras iam falar sobre qualquer passagem do Messias,
daquele que deveria vir para libertar, ele lançava a mão da Bíblia hebraica. Entendeu? E aí quando ele pega e diz aqui, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. Onde é que nós temos esse relato do versículo 24? Salmo 22, meu irmão, verso 18. O que é isso? O cara está lançando mão das bases que ele tem para fazer uma profecia historicizada. Ele está pegando algo antigo, trazendo para uma história mais nova, para fazer com que esse acontecimento novo tenha respaldo em uma história antiga respeitada entre todos os demais. Assim como vocês respeitam o Evangelho, e se eu pego e digo para vocês, olha, o Evangelho de Marcos diz que crucificaram Jesus entre dois sujeitos que o provocavam, e se eu falar para vocês, está lá no versículo tal, e aí o que vai acontecer? Vocês vão simplesmente respeitar, porque vocês acreditam nessa estrutura literária do Evangelho de Marcos. O que Marcos, que está escrevendo o seu Evangelho, faz? Ele lança a mão de uma profecia e historiciza ela. Entendeu? Ele traz a profecia para dentro da história que ele quer contar, para fazer valer a história no qual ele conta, para fazer dela uma estruturação no meio de quem a ouve como algo respaldado até nas escrituras judaicas. Entenderam isso, irmãos? Amém, querido? Então ele lança a mão diretamente do Salmo 22, verso 18. E esse Salmo 22 vai aparecer inúmeras vezes. Deixa eu trazer aqui só mais algumas estruturas sobre profecias historicizadas que acontece dentro se tratando do tempo. É até interessante, olha só, a gente passar um panorama do ano 70, porque isso reflete muita coisa, cara. Por que pediram para soltar o Barrabás, um salteador que matou uma pessoa? Parece um enigma na nossa cabeça. Mas não, no ano 70 era muito comum a galera ter esse tipo de comportamento do Barrabás, de promover um motim, uma revolução com morte e tal. É isso mesmo, vamos ser livres de Roma, e quem entrar não, eles estão até matando. Entendeu? Então, se você olhar dentro da história, aparecer Barrabás, né? É algo muito comum. E nesse tempo ele contar essa história desse jeito, se a gente pegar, quando nós formos entrar no Evangelho de Mateus, eu vou mostrar isso para vocês, que Mateus é o rei da historização profética dentro daquilo que ele está convivendo. Quando ele diz assim, chamaram meu filho do Egito. Quando ele diz chamaram meu filho do Egito, o filho é Israel, que foi chamado do Egito. Aí ele está mostrando que o Filho de Deus é o Jesus, que foi chamado do Egito, cumprindo-se a profecia do Oséias. Entendeu? Ele pega e usa isso. Quando ele cita o Zacarias, que muitos atribuem a voz profética ao Jeremias, que não é, sobre as 30 moedas de prata, que ele devolve aquela coisa que compra o campo do oleiro, ele cita o Zacarias. O Mateus está historicizando a profecia. Entendeu? Ele é o rei de fazer esse negócio, de pegar a questão de uma voz profética já existente na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, e trazer para dentro daquilo que ele está contando, para ele trazer respaldo. Ele não está errado, meu irmão. A galera acredita em quê? A galera acredita em Buda? Então vamos lá em Buda. A galera no Alcorão? Então eu vou pegar no Alcorão. A galera acredita em quê? Na Bíblia hebraica? Então vamos ensinar na Bíblia hebraica, tem uma coisa que me traz respaldo. E até hoje é assim que a gente faz, a gente conta as nossas histórias respaldadas na Bíblia. Se eu não tiver respaldo bíblico, vocês vão acreditar na minha história? Não. Então eu preciso fazer vocês olharem para o Marcos como qualquer um outro, porque a gente olha o escrito do Marcos e a gente mistifica. A gente não entende como de fato deveria ser. E aí, nós chegamos agora, gente, às 9 da manhã. Nota-se que de 6 às 9, cara, que parada ruim, né? O cara ser esculachado, envergonhado, pegar o cara, zoar o cara. Pô, o cara vai morrer, que morre com dignidade. Agora ficar aloprando o cara, vai ser sacanagem. Entendeu? Ficar aloprando o cara, já vai matar o cara? Beleza, vai matar o cara, mata.
Vai logo pro ponto lá e Vai lá, vai dar logo um tiro na cabeça. Agora, pô, vai ficar zoando o cara, vai arrancar a unha, vai cortar um dedo, vai, pô, ficar torturando o cara. Vai. E não só a barbárie, digamos assim, física, mas a questão Moral. psicológica e moral, entendeu? Tu é o rei de Deus? Agora é ele. Quer dizer, você vê que barbarizaram Jesus em todos os aspectos. Para estar sendo crucificado, nem ladrão ele era. Entendeu? Não, o ladrão não era crucificado. O ladrão não era crucificado mesmo. Assassino. Ele de fato era um insurgente. Como eu mostrei para vocês aqui, ele era um sujeito que se contrapunha à sociedade no pensamento romano, que era o poder de dominação. E ele não comungava com as autoridades locais que não representavam os judeus. Essas autoridades locais aqui, eles eram colaboradores romanos. Entende isso? E Jesus era contra os colaboradores romanos que massacravam o seu povo e contra esse sistema que também não tinha nada de anormal no sistema. É assim que as coisas, moer o mais pobre, moer o debilitado, passar por cima, esculachar. Eu digo que não é incomum em se tratando de poder, de dominação em qualquer lugar. Você vê que assim exerce dentro da religião, assim é o Estado, assim é a nação no todo. Então eles eram assim também. Jesus não era de acordo com isso. Ou seja, até hoje ele não é de acordo com que se massacre ninguém. Só que quem se contrapunha ao poder romano desse jeito era um insurgente revolucionário, digno de morte de cruz. Pegaram o cara e botaram na cruz. Só que esse caminho de o pegar e o condenar, não há nenhum tipo de acusação daquelas que estão o trazendo. Ele de fato apresenta uma revolução, só que os caras que estão tentando condenar ele, está tudo enrolado. Vocês viram quinta-feira como é que foi o julgamento? Um bolo doido. nada bate com nada. Nada bate com nada. Entendeu? Levaram o cara pra morte. Ah, decidiram matar o cara? Mata o cara, mas não vai esculachar o cara. Homem que é homem não vai esculachar o outro, entendeu? Então você vê ali que a atitude não foi essa. Desde o início, desde a condenação, desde a prisão, desde tudo. Não foi uma atitude de homem, de macho. Entendeu? Foi sacanagem o que fizeram com Jesus. Fizeram com ele foi sacanagem. Não poderia ter feito isso. Mas fizeram. E já está levando o cara, ainda esculacha o cara ainda. Entendeu? Aí agora nós estamos aqui, 9 horas da manhã, meu irmão. 9 horas da manhã, eu pedi o Armando para ler aquela hora. Lê aí, Lília, do verso 25, onde o Armando parou, até o verso 33, onde aparece, na verdade, às 3 horas da tarde. E vamos desenrolar essas outras 3 horas. Era a hora terceira quando crucificado. Por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, como o malfeitor lhes foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o santuário, em 3 dias o rei edificas. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes contra os escribas, esclarecendo entre eles, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Desça agora da cruz o Cristo, ó rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados e insultavam. Esse aí qual versículo que é? 32. Leu 33 também. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Só para a gente saber que nós estamos entre a hora terceira e a hora sexta. Nota-se o seguinte, gente, olha só. Aqui aparece, por cima dele estava escrita a sua acusação ao rei dos judeus. Cada insurgente desse tinha que trazer a sua barra horizontal, como nós falamos, e a acusação sobre ela, para que publicamente, uma vez que esse tipo de correção em que o sujeito sofria, que era a crucificação, ela, por mais alta que seja, dentre todas aquelas
aquilo que o sujeito poderia ser julgado, essa condenação sendo a mais elevada, ela deveria ser pública. Então, publicamente vinha escrito a acusação do cara e colocaram na lei dos judeus. É mais uma forma de insultar o cara e o povo. Aqui, Lília, a sua versão, essa versão sua aí, gente, ela tá errada. Quem tem essa versão tá errada. Não. Essa versão ela não existe. Fizeram existir. Entendeu? E a versão correta é salteadores. Salteador, na palavra grega, no original grego, é diferente de ladrão. No grego, salteador quer dizer insurgente, aquele que promove uma revolução, é aquele que traz amotinações. Não é 157 na nossa lei hoje, entendeu? Salteador no grego significa esse sujeito que traz revoluções, amotinações, que se opõe contra o poder romano, entendeu? Então, essas versões ladrões aí, ela está desprovida da etimologia da palavra. Então, o que de fato é o seguinte, é o que tem que ser. Salteador, na palavra grega, não é... Franquisteirizando, né? Está franquisteirizando as escrituras. Franquisterizaram, literalmente aqui. É amotinador. É amotinador, revolucionário, o sujeito que se contrapõe às autoridades romanas. E aí, e cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Quem é esse cara? O que é que vocês estão vendo aqui, gente? Quando se diz, e cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Isso está lá em Isaías 53, no verso 12. O que vocês veem aqui em cima da nossa conversação aqui? Historicizou mais uma vez a profecia. Se baseou lá na história da Bíblia hebraica. O cara lançou mão da Bíblia hebraica, historicizou mais uma vez aquele fato ali que ele está, digamos assim, narrando no seu evangelho. E aí, mais uma vez, ele historiciza a questão. E os que passavam blasfemavam dele, meneavam a cabeça dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias edifica. Olha só, gente, essa questão de menear a cabeça e derriba o templo é uma junção da literária que o Marcos faz. Menearam a cabeça. É Salmos 22, verso 7. Entendeu? Ele historiciza mais uma vez, ele volta lá no Salmo 22, onde eu comecei aqui narrando para vocês sobre a questão de lançar sorte, que eu passei para vocês no verso 24, que é o Salmo 22, verso 18. Agora ele está meneando a cabeça, 22, 7, para mostrar para o hebreu que lê, para quem lê e para qualquer um que supostamente venha ter um acesso, possa ser sabedor que a história que esse cara está contando não é uma história desconecta com a realidade da Bíblia hebraica, do povo judeu, do povo hebreu. Então, ele pega e apresenta diretamente o 22, 7 de Salmos, menear a cabeça. Justamente. E aí ele pega e diz assim: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edifica. O que o Marcos está querendo nos mostrar dentro da literatura com essa acusação? O que te faz remontar essa acusação? Onde tu lembras dessa acusação? Onde aparece essa acusação contra Jesus? 22, 7. Não. Onde apresenta essa acusação contra Jesus? Qual é o outro local? Na quinta-feira à noite. O que o Marcos está tentando te mostrar? A malandragem que estava ali acusando é a malandragem da quinta-feira à noite. Essa multidão que sacaneia, que meneia a cabeça, é a multidão forjada. Já estava lá na festa lá, né? Dentro da estrutura literária, o Marcos está te mostrando hoje
a você, leitor, que o cara que está aqui acusando Jesus não é a multidão de seguidores, é a malandragem forjada na quinta-noite. Dentro da estrutura literária, o Marcos está colocando isso em pratos limpos para você ver, enxergar e, enxergando, descer ao seu coração, para que haja compreensão de quem estava ali não era os judeus, mas uma corja montada. Entendeu? E aí, vamos lá. Salve-te a ti mesmo e desce da cruz. Você vê que a galera que antes rodeavam Jesus, ainda que nem soubesse quem era Jesus, mas a expectativa não era essa de sacanagem. A expectativa era de uma boa palavra, de uma cura, de algo repentino que pudesse fazer com que eles ficassem maravilhados. Entendeu? Milagre. Agora aqui, qual é o tom que o Marcos mostra desses caras? Deboche. Irônico. Ironia. Entendeu? A estrutura literária de Marcos te mostra isso claramente. Isso está claro. Da volta para ele frente. Da volta Então, salve-te a ti mesmo. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam um para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ficava ali zoando. Você vê que a estrutura literária, o Marcos coloca eles compartilhando do mesmo pensamento, da mesma atitude, se mostrando que eles são covardes e não são homens, porque aproveitaram uma situação para, em cima da mesma, usar de malandragem. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Agora você vê, tu acha que alguém que está querendo ver e acreditar vai mandar essa? Vai, isso aqui é palhaçada. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram. Nota-se que você vê que é diferente de Mateus e de Lucas, onde o cara, o Senhor tem misericórdia e tal. Pô, isso aí não fez nada, aí você só um safado. O cara fala. Entendeu? E tal, isso aqui é outra coisa. Aqui os caras que estão aí estão injuriando Jesus também. É o que aparece aqui no verso 32. E aí agora nós chegamos, gente, à hora nona, que é às 3 horas da tarde. A hora sexta era nona no mesmo versículo. Aí chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Você vê que em um único versículo o cara descreve o que acontece entre meio-dia e as 3. Como ele descreve essas 3 horas, gente? Trevas total. Ele nem titubia. Não há nenhuma claudicância na sua fala, nem no seu pensamento que ele está a expor. Ele manda: e houve trevas. Da hora sexta à hora nona, de meio-dia às 3. Houve trevas. Aí eu digo para vocês, muitos tentam comprovar isso, e alguns intérpretes dizem até que foi um eclipse. Só que eclipse, gente, em lugar nenhum dura 3 horas, tá? Eclipse são minutos, né? Eu não sei precisar, mas de fato eu digo que não dura 3 horas. São minutos o que acontece na questão. Então, o Marcos não está aqui querendo trazer algo factual. Ele está querendo mostrar algo simbólico dentro da questão, que ele traz uma história lembrada, profecia historicizada. E ele vai historicizar mais uma vez aquilo que acontece de meio-dia às 3. E sem contar que naquele tempo era muito comum, você vê quando ele fala o crucificaram, olha só, gente, é interessante essas coisas, que quando se diz o crucificaram, para a gente precisa de uma série de explicação sobre crucificação, mas para aqueles caras, eles sabem o que é ser crucificado.
Ele tem que buscar a mulher dele agora, ele veio só dar uma satisfação. Daqui a pouco a gente vai até ele. Então, o crucificar, a gente quer uma série de explicação, porque eu te pergunto, é normal hoje crucificar alguém? Então, dentro da crucificação, a gente tem que estar explicando e tal. Agora, para aquela galera, é igual hoje você pegar e falar assim, ó, o cara foi preso. A gente sabe como é que o cara foi preso, né? A gente aqui hoje sabe, a Lei Maria da Penha, o cara que dá-lhe uma coça na mulher e pegou, dançou. Não tem papo, não tem alô. Dançou. Entendeu? A gente sabe que o cara não paga pensão alimentícia, foi em cana. Você vê que a gente interpreta, a gente sabe que o cara que foi em cana, porque não pagou pensão, porque olha só, eu estou citando isso aqui, é uma coisa contemporânea. Porque quando fala o cara foi preso, o Adilson gritou dali, a gente sabe o que é. Mas quando se diz foi preso, na nossa cabeça chega assim, e um pai de família decente foi preso, é isso que chega? Não. O que a gente pensa? Safado. Um criminoso, não é? Isso. Safado. Não é isso? Agora, olha só pra gente deixar a coisa bem contemporânea. Quando a gente diz assim, fulano de tal foi preso, aí nego já para, porque não pagou a pensão alimentícia. O que você entende? Mereceu. Mereceu, tudo bem, mas relaciona com o outro preso aqui antes. Já não é bandido. Já não é um bandido, é um chefe de família. É um chefe de família que mereceu, Deu uma enrolada. deu uma enrolada. Deixou de chegar junto. É porque quando o juiz decreta, não, tem que pagar 500, ele não sabe se o mês que vem vai ser ruim ou se vai ser bom. Beleza, mas o que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, é que quando a gente fala do cara que foi preso que não pagou a pensão alimentícia, a gente sabe que ele não é bandido, não é o safado, entendeu? Então a gente não precisa, hoje, estar explicando, mas digamos que se você conta essa história lá no Morro do Tempo de Mar, pô, o cara foi preso, meu irmão, ele não pagou pensão alimentícia, o cara, o que é isso? Aí, entendeu? Que tipo de crime é esse? Agora, ou crucificaram, mas escreve ou crucificaram tranquilo aqui, escreve tranquilamente, entendeu? Quando ele escreve e houve trevas, gente, naquele tempo, as religiões daquele tempo relacionavam trevas com luto, relacionava trevas com tristeza, relacionava trevas com dor, relacionava trevas com vergonha, Desespero, né? relacionava trevas com desespero. Então, quando ele coloca em houve trevas, a gente tem que ter explicação pra gente, porque hoje se a gente falar que é treva, pô, que não é uma treva só, né? Hoje no nosso tempo, da religião maligna que gira em torno daqueles que se dizem que servem Jesus, fala que o cara está cheio de demônio, entendeu? Quer dizer, uma coisa completamente diferente daquele tempo. E aqui o cara, ele vai aparecer mais ou menos, ele vai aparecer historicizando a questão. E, olha só gente, se nós formos levar isso para uma questão, no ano 30 aproximadamente, os astrônomos iriam encontrar uma escuridade total, de um eclipse ou de alguma coisa desse gênero. Não tem nada disso. Se fosse eclipse encontrado, não durava esse tempo todo. Mas Outra coisa, 15 minutos. outra coisa é que os historiadores da época iriam escrever também algo sobre Flávio Josefo, Tácito, Heródoto, Eusébio de Cesareia, e entre outros historiadores romanos também, mas ninguém comenta nada sobre isso. Ou seja, isso aqui não é fato, isso aqui é de fato uma profecia historicizada que nós vamos acompanhar aí para que a gente possa encontrar algumas coisas. Eu citei aqui a questão do Jeremias, ou que passaram ao Jeremias a questão da 30 moedas de prata, quando é Zacarias. Eu falei aqui do Oséias, e agora eu quero falar de Amós e de Joel. Quem pode abrir Amós e Joel aí para mim? Amós capítulo... Vamos começar com Sofonias, capítulo 1, verso 15. Joel 2, 2 e 31. Lília, vai no Sofonias. Joel vai, Silveira, vai em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Não me ajuda isso não.
lendo? Quem pode abrir aí Jeremias? Na minha Bíblia não tem Jeremias, não. Jeremias 15, 9, rapaz. Sofonias o quê? 1, 15. 1, versículo 15. O Joel 2, 2 e o versículo 2 e o versículo 31. Tá bom? É o versículo 2 e o versículo 31. São dois versículos. O Jeremias 15, verso 9. Quem pode? O André já foi. 15, verso 9. Aqui, tá? Antes de vocês falarem, eu quero falar do Êxodo 10, 21 ao 23, onde fala de uma praga que chegou ao Egito com aquele momento que acaba culminando na saída do povo de Israel de lá, de dentro do Egito. Qual foi uma das pragas que chegou lá? Escuridão associado a uma outra situação. Então, Lília, vamos ler Sofonias 1:15. Sofonias 1:15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e neblina, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra cidades fortes e contra as torres altas. Olha só, essa voz profética, isso são censuras e julgamento de um tempo eloísta para uma acusação contra Jerusalém. E aí, o que o Marcos está fazendo? Pegando esta acusação e historicizando, dizendo que este dia aqui é o dia de trevas. Entendeu? Leia, Silvia. Joel 2:2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo? Associado à catástrofe, a situações desesperançosas e a julgamentos. Agora, quem leu Jeremias é o André? Jeremias 15:9. 15:9. A que dava a luz, Sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei a espada diante dos seus inimigos. Diz o Senhor. Aqui você vê ele historicizando que o Jeremias diz que o sol se pôs ao meio-dia, do jeito que o cara colocou, de meio-dia às 3 houve trevas. Entendeu? E ele juntou todo mundo. O cara foi esperto, o Marco não está de bobeira. Ele historicizou e eu comecei falando que a gente ia ler Amós, Gabriel, Amós 8, verso 9. Naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Só até aí, Amós 8, 9. Você está vendo que é profecia historicizada? É interessante que a gente tenha as informações para que haja compreensão, senão a gente fica ali, aí você vê um monte de gente quando vai pregar e inventa um monte de coisa em cima disso que não tem nada a ver. Mas assim, em Amós dá a impressão de que aconteceu de fato. Não sei se eu não entendi bem. Não, olha só, aqui hoje nós estamos diretamente no Marcos, e o Marcos quer pegar base da Bíblia hebraica para ele trazer para uma coisa que está acontecendo, digamos assim, agora. Vamos nos colocar em 70 depois de Cristo. O Marcos vai pegar esse fato aí e vai lançar para aqui, para mostrar que esse dia agora aqui, que é o dia de trevas, que é o dia de pesar, esse dia da morte do Jesus. O dia até então, agora não tinha morrido não, era a crucificação, mas ia culminar na morte. Todo esse lamento, essa coisa ruim, essa escuridade toda de meio-dia até as 3, pum, a morte do cara. Porque ele pega de meio-dia, baseando-se no Amós, baseando-se no Jeremias, baseando-se no Sofonias e no Joel, ele tem estruturação suficiente para mostrar que aquilo que você menciona, que é o fato do Amós como os demais, aconteceu de fato na vida do Jesus. E se você pegar e relacionar tudo o que temos como voz profética nesse tempo que eu disse, tempo eloísta, encaixando um pouco dentro do deuteronomista, mas são vozes, são vozes proféticas que aparecem
diretamente em um julgamento contra o Israel, contra a Jerusalém, e se desencadeia de meio-dia às 3. O que acontece 3 horas? A morte do cara. Amós foi qual versículo? 8:9. Foi 8:9 do Amós. Na verdade, ele está escrevendo para quem conhece essas profecias. Para quem conhece E automaticamente, quem conhece, quando lê o que ele está escrevendo, associa aquele dia a esse dia. E aí ele está provando subsídio para dizer que o que eu estou falando já aconteceram. É real. Até porque a galera que estava de judeu espalhado no meio de grego, na diáspora fora, poderia fazer com que o que ele vindicou de fato fosse comprovado. É o que o Armando falou. Porque a galera estava na diáspora fora, espalhada. Então, se chegasse o escrito dele lá na Europa transcendental, tinha um judeu lá para falar, malandro, isso aí está lá na Bíblia hebraica. É verdade. Entendeu? Tinha um cara lá. Você vê que esses caras não dão mole. Você vê o Paulo. Onde é que o Paulo... Eu faço, agora vocês vão ver a estratégia que eu utilizo, ela é paulina. O Paulo, ele vai pregar, onde que ele vai pregar? Na sinagoga. Quando ele chega em qualquer lugar, ele vai pregar na sinagoga. Porque a galera já acredita em Deus, a galera já conhece a Bíblia hebraica. Agora só falta acreditar que o Jesus é o Messias da Bíblia hebraica. Pronto, é mais fácil. Então eu vou na igreja, infiltrado de Deus, para poder fazer a galera acreditar no Jesus da Bíblia. Porque o Jesus que já existe por aí, eles já acreditam. Então é mais fácil lidar com essa galera de igreja. Para poder fazer eles acreditar no Jesus da Bíblia, entendeu? Eu uso a estratégia paulina. Tu acha que eu vou dar mole? Então você é infiltrado. Eu sou infiltrado de Deus aí no meio das igrejas. Porque se eu for pegar um cara ali na curva que nunca ouviu falar, o cara vai me dar um trabalho danado, entendeu? Eu não estou fugindo do trabalho. E o cara vai chamar de maluco, ainda tem isso. Não, eu vou me gastar muito tempo com o cara. Mas aí pegar a galera que já anda no meio de igreja, que já acredita num Jesus místico, mas acredita e tem fé, acredita em Deus, é mais fácil. Que tu, não tem esse Jesus que tu acredita? Essa Bíblia aqui fala dele, vamos aqui ver. Aí é mais fácil, entendeu? E assim nós vamos tocando o barco. A coisa encaixa com mais facilidade. E o Marcos não ia dar esse mole, né? Eu vou pegar a parada e vou historicizar o lance. E mandou ver. Entendeu? Agora nós já estamos 3 horas da tarde. E você vê, de meio-dia às 3, é de fato isso que nós acabamos de falar. Agora o que é que nós temos? De 3 até as 18 horas. Quem pode ler para mim o verso 33 mais uma vez até o versículo 42? É o que eu quero. E houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto alguns dos que estavam presentes naquele livro disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles comeu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Vai até o 42. Um deles correu mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também aqui algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos criou que ele tivesse morrido. E tendo chamado centurião, perguntou se havia muito que morrer. Após edificar-se, ele, com a ação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol e comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha. Colocou a pedra para entrar no túmulo
Vamos pegar aqui o lance. Houve até as 3 horas nós falamos da escuridão, certo? Que foi profecia historicizada. Ele não vai parar de historicizar mais, ele vai direto com isso. E ele pega, desde lá do momento em que nós lemos o verso 24, ele vai o tempo todo falando da questão do Salmo 22, associando a questão do Salmo 22. E eu quero aqui mostrar algumas coisas para vocês, que é muito interessante. É muito interessante porque, olha só, verso 34. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. Mais uma vez o cara lança a mão do Salmo 22, versículo 1. Por que me abandonaste? Isso aqui, gente, não é que Deus tenha abandonado Jesus. É o cara historicizando a profecia. Quem colocou isso aqui foi o Marcos. Quem te conta a história foi o Marcos. Quem te passa todo o pensamento que gira em torno disso é o Marcos. E o que ele quer lhe apresentar é uma coisa muito interessante. Vamos lá lançar a mão do Salmo 22 para a gente poder entender essa questão aqui, aonde no verso 33, e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chamam por Elias. Verso 35, aqui aparece alguns falando aquilo que pensa, aquilo que quer e tal, mas vamos voltar lá no Salmo 22. Vamos lá no Salmo 22 para a gente dar uma olhada, para a gente entender o que se passa nessa fala do sujeito. E eu quero fazer uma alusão também a Gênesis 37, tá? Eu quero fazer uma alusão diretamente a Gênesis 37. Gênesis 37 é a questão do José sendo vendido como escravo e tal. Gênesis 37. Quem pode me ajudar aí lendo o Salmo 22? Eu preciso que leia em voz alta para eu prestar atenção bastante nisso. Qual o versículo? Primeiro. Começa no verso primeiro. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, todo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e negeiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois dele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, e reteu-se dentro de mim. Peraí, qual versículo você está? 14. Ó, você está vendo que aquele, mostrando o desespero do sujeito, e o Marcos está historicizando isso, mostrando que esse cara que estava pendurado na cruz estava nessa situação de desespero, porque me abandonaste. Isso faz uma ligação direta lá no Getsemane, se possível for, passa de mim esse cálice, mostrando que aquele sujeito que estava ali era humano, não era algo maluco, como dizem por aí, entendeu? Prossegue, você vê que o capítulo 22 vem apresentando um cara perseguido, um cara: sou verme, não sou homem, todos zombam de mim, no verso 7.
confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Ele está ali clamando. É o Marcos historicizando a questão. Prossegue, que você vai ver agora, esse cara que foi esculachado, humilhado e passou toda essa situação, que dentro de si havia esse derretimento do seu coração, segundo o escritor do livro de Salmos, é salvo pela mão desse Deus no qual ele clama. Então, quando ele se refere a esse salmo, ele não está referindo somente àquela passagemzinha, não é para você meditar no salmo todo, tanto que ele enfatiza toda hora várias passagens do salmo, para ver se o leitor desperta, né? Entendeu? Prossegue. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Espera aí um pouquinho. Olha só. A língua se pega ao paladar. Qual é a descrição que o Marcos fala do cara lá na cruz? Cães me cercam. Quem são os caras que estão lá? Uma corda. Transpassaram as mãos e os pés. Você está vendo que o Marcos, ele vai historicizar com precisão o que ele vindica, tem estrutura para que se possa fazer. O que ele apresenta está ali. Ele está contando uma história que não é uma história léu e doida e maluca. Ele tem uma estruturação. Ele não inventou nada. Ele não inventou nada. Manda ali. Verso 17. Prossegue. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Contar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou o socorro. Retivei meu louvor no meio da congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Espera só um pouquinho. Você está no 26, né? É. Olha só o que diz o 24. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Você está vendo o que o Marcos... Isso aqui mostra a questão depois da ressurreição, que o Marcos vai contar e tal, tudo isso, mostrando que de fato Deus ouviu quando o cara clamou. E ele está ali trazendo todo o respaldo para a série. Os sofredores vão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o rei, é ele que governa as nações. Segura aí um pouquinho. Olha só, os aflitos e os desesperados terão comida, vão se fartar. É a justiça que no qual o Jesus estava apresentando no livro de Marcos, para que pudesse repartir de forma igual a todos, para que a aristocracia e o poder, tanto judaico quanto romano, não viesse massacrar os pobres. E aqui está mostrando que a igualdade chegará. E aí, o que tem no Salmo 22, mostrando que o reino é do Senhor, e não de Roma, e não dos sacerdotes. Estão entendendo isso? Como é que o cara vincula todo o posicionamento daquilo que ele descreve em todo o Evangelho, e agora ele culmina na morte do cara, porque a história do livro de Marcos culmina na morte de Jesus. Entende isso? E aí ele mostra que o reino é do Senhor. Por quê? Porque o Jesus vai parar ali, porque ele fala desse posicionamento desses caras que massacravam os desfavorecidos e faziam com que os outros pudessem estar muito regalados. E todo esse posicionamento de Jesus, ele levou todo mundo com isso lá para a festa da Páscoa, e lá na festa da Páscoa ele se contrapôs tanto ao poder romano quanto às autoridades do templo. E aí, de fato, ele está mostrando que quem é rei da terra não são vocês. E o Marcos, quando vai contar a sua história, ele lança a mão desse salmo. Prossegue.
Pois o Senhor é o rei, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer. Contarão que foi Ele quem o fez. Se não me falha a memória, eu acho que é capítulo 53, não é 37 de... Não, é 37 mesmo. É 37? Devem de pros irmãos? É, 37. O Gênesis 45, 5, 7. Quem pode ler isso para mim? 45, 5 ou 7? Além de 37. Gênesis 45, 5 ou 7. Eu quero vincular junto com essa passagem do Salmo 22. Lê aí, Silveira, 45, 5 ou 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então aqui é 37 sim, de fato, porque as informações vão chegando, mas a história do cara é grande. Então, o que nós temos no Salmo 22, e eu vou remeter em cima do que você leu, Silveira. E toda a história está associada ao 37 até o 45, de fato. E se não me falha a memória, vai até um pouco mais adiante. O Salmo 22, você vê o cara que é moído, é o cara que é resgatado e salvo. E através desse esculacho que o cara tomou, até os reis aí vão comer. Vocês leram isso? Você viu isso? Vão comer e vão adorar. Mostra que todos estão sob um governo. E esse governo não vai esculachar ninguém porque outrora foi rei. Vai igualar todos a qualquer um. Isso é muito interessante. Igualar a qualquer um a todos. Vocês entenderam isso? Vai igualar rei a quem não é. E a quem não é, será como se fosse. Ou seja, vai ser todo mundo igual. Como deveria ser, como no início. E aí, você vê o Salmo 22, um cara moído, e esse cara sendo salvo, e através de tudo que ocorre na vida desse cara, reflete na vida das outras pessoas. De uma forma geral, relacionando-se toda a terra, quando se diz que o Senhor é quem é o rei de toda a terra. Olha só que coisa interessante, o Marcos, meu irmão, ele não está de bobeira. Ele sabe onde ele vai pegar a parada. Tu vê aqui se ele pegou alguma coisa em Judá com Tamar, ele não pegou isso. Você vê se ele pegou em Pérez e gerou Errom. Pérez e Errom gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Zeleopone, a Zeleopone gera Jabes e assim por diante. Não fala nada disso, cara. Ele sabe o que está falando, ele não é demente. Não fique igual um doido falando maluquices ao Léo. Aí ele mostra bem claro. E onde é a associação que nós queremos fazer com o Gênesis? Porque parece que foi da vontade do Pai que o Jesus morresse. E aí, meu irmão, se você parar para pensar nessa questão de vontade do Pai, e ao mesmo tempo, qual é o pensamento que nós temos sobre essa questão do sacrifício de Jesus? A nossa cabeça é uma substituição. O cara que morreu pelos meus pecados, quando de fato ele não morre pelos pecados da humanidade. Os pecados da humanidade é que mata Jesus. Vocês entenderam o trocadilho aqui na parada? Ele não morreu pelos pecados da humanidade. Foi os pecados daquela galera lá, perversa e maligna, que mataram o cara. E aí, nunca é vontade do Pai que um justo morra, cara. É que essa questão dessa historização que o cara pega, porque já mataram o cara e ele está escrevendo a história. Então, olha só, não era da vontade de Deus que José fosse esculachado para poder salvar os irmãos. Mas José, uma vez tendo
sido salvo, usa de misericórdia para não condenar os irmãos. A passagem que o Silveira lê, não procurai acusação em vós mesmos, mas Deus me trouxe aqui. Isso é misericórdia pura, isso é graça, cara. Porque de fato quem vendeu foi os caras, não foi Deus que chegou e vende o malandro lá, que é o seguinte, já está tudo dado, ele que não sabe. Deus não fez nada disso, cara. Deus tem o poder de pegar uma atitude maligna, uma linguagem fácil de se entender, do ser humano, e fazer, outra linguagem que a gente entende, uma maldição se transformar em bênção. E o cara liberto lança a mão disso como um ato de misericórdia, sem querer nada dos irmãos, sem querer eles fizeram isso, agora vão pagar. É misericórdia pura de Deus. Entende? Agora, se a gente entender a questão como sacrifício de substituição, que morreu pelos seus pecados, não é assim, cara. Tanto que lá na terceira previsão da morte dele, no capítulo 10, quando ele pega e diz assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Eu não estou conseguindo. Lutron, a palavra lutron é a palavra grega que significa resgate. E dar a vida por resgate não quer dizer substituição, morrer no lugar que você deveria morrer. Lutron era o pagamento do resgate de cativos. Então a gente precisa entender a etimologia da palavra para compreender o significado e pegar o texto e o contexto no qual Marcos apresenta que o Filho do Homem veio dar a vida por resgate, porque aparentemente parece que ele veio para morrer no lugar das pessoas, e não foi isso que Marcos, como eu digo, que é o que nós estamos estudando, apresenta. Marcos não apresenta isso. Lutron é o pagamento pelo resgate de cativos. E aí veio o rei fulano de tal e levou 10.000 cativos daqui de Nova Iguaçu. Aí você vai lá e paga para libertação. Então a vida dele era para ser dada como lutro daqueles 10.000 que foram presos, teoricamente. Só que a vida do Jesus foi como lutro de resgate de toda a humanidade. Ou seja, a questão da tua libertação torna-se existente. A possibilidade do seu livramento não quer dizer que você esteja livre, humanidade, mas a possibilidade do seu livramento. Porque se ele deu a vida por todos, e se o Pai recebeu, está geral salvo, maluco. Entendeu a parada? E não é assim, cara. Senão há controvérsia. Para que pregar evangelho então? Para que anunciar? Para que se dizer isso e aquilo sobre Jesus? Dizer merda nenhuma, já está tudo dado. Ué, que paranoia. Ninguém vai falar nada. A parada é o seguinte: ele paga o lutro da vida dele como resgate. Está aberta a possibilidade do livramento do cativeiro, da sua vida, ou seja, de toda a humanidade. Agora só vai entrar por esta libertação quem seguiu os passos da fala da aula passada, que é negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ponto. Está aberta a possibilidade do resgate da sua alma. Então não é substituição. E aí a questão é vontade de Deus executar Jesus? Não. Quem fala, quem apresenta esse pensamento, que é um pensamento que chega até nós nos nossos dias, no ano de 1097, Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária, ele escreve isso, que a galera anuncia para tudo enquanto é lado. Eu não digo que é uma voz maligna de Santo Anselmo, de forma alguma. O que eu digo que Santo Anselmo escreve é uma compreensão que se difere daquilo que Marcos escreve. Marcos escreve. Porque Santo Anselmo, ele apresenta que um cara morreu no nosso lugar. E teoricamente o pensamento de Santo Anselmo é até interessante. Por quê? Porque ele apresenta a graça. Porque quem dá o sacrifício para morrer em nosso lugar é o próprio Deus. Ou seja, isso é muito convincente.
Isso aí perpetuou-se durante muito tempo. 1517, praticamente 500 anos depois do escrito de Santo Anselmo, isso está até hoje aí, gente, rola aí. O escrito de Santo Anselmo está aí, qualquer um tem acesso, não é um livro difícil não, porque Avoses tem, Paulinas tem, Loyola tem, todo mundo tem. Eu tenho vários escritos de Santo Anselmo em casa. Então, a galera prega isso até hoje nas igrejas evangélicas. Para você ter ideia, Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária, uma personalidade, um personagem que apresenta o catolicismo romano propriamente dito. Aqui a gente não representa religião nenhuma, aqui a gente só fala de Jesus e do Marcos, no caso, né? E claro, lançando mão da historização que ele fez daquilo que estava acontecendo com a Bíblia hebraica. Mas você vê que a pregação da igreja evangélica é a pregação de Santo Anselmo. Pergunta se o malandro que prega lá na igreja evangélica sabe que ele está pregando Santo Anselmo. Nem isso ele sabe, ele não sabe nem o que fala. Está amarrado. Ele está amarrado. Vai falar que está amarrado, mas ele prega Santo Anselmo, amigo. Ele morreu no nosso lugar, e perere com duro, e assim vai. Marcos não fala nada disso. Pelo contrário, o que o Marcos fala sobre a questão da morte dele, sabe o que é que ele fala? Que ele morreu porque ele se contrapôs ao posicionamento da liderança judaica, e que eram os colaboradores romanos, e de Roma. Foi por isso que ele morreu. Ele morreu no lugar de ninguém. Mas isso era o pagamento do lutrum. E quem seguir esse Jesus, morre com ele. Não deixa de ter que morrer. Porque se ele morresse no teu lugar, tu não precisava nem seguir ele, cara. Tu entendeu isso que eu falei? Tu não precisava nem morrer. Voa logo para geral. Deus já recebeu o sacrifício, já está tudo dado. Já morreu por mim, já está tudo dado, maluco. Já. Tá tranquilo, cabeludo? Demorou? Tá no crédito. Já tá no crédito. Vamos sair para zoar, compadre. Vamos zoar o frontão. Ele morreu para abrir uma porta. Está aberta a porta da salvação. O lucro. Para quem quiser. Quem quiser seguir ele. É por isso que ele é o caminho. Por isso que ele é o caminho. Qual é o caminho? Ele veio do céu. Ele vem de Deus, né? Veio aqui na terra. Fez o que tinha que ser feito e voltou. Porque tu tem para trás e morra comigo. E é isso aí. E qual é o caminho que nós não viemos de Deus também? Estamos aqui na terra, vamos seguir o caminho de voltar para lá, meu irmão. Ele é o caminho. Se alguém pegar qualquer atalho, vai dar zero. Desceu, tem que subir. Qual é o caminho? Ele não morreu? Tu tem que morrer, malandro. Aí tu vai ficar na malandragem, já morreu todo mundo. Sou mais que vitorioso, aleluia. Nossa, tá aí, irmão. Se enxerga. Se enxerga, velho. Como assim? O convite está claro. Quem quiser vir após mim, não tem nada obscuro não, gente, nem teológico. Vocês estão vendo que eu não estou apresentando nada teológico, até na historização da questão, eu estou pegando a história lá profética, eu não estou nem aumentando nada ali não, colocando o pensamento X, Y, Z, porque assim, eu não estou botando nenhum tipo de formas exegéticas e hermenêuticas para que se haja uma compreensão daquilo que Marcos diz. Não, eu só estou te contando história. Em outro momento a gente vai fazer uma exegese maneira, mas aqui eu preciso te fundamentar. Eu preciso que você tenha estrutura, alicerce no Evangelho, entendeu? Para que esse edifício possa ser construído nele, para que nele você tenha respaldo de discussão e argumentação sobre tal coisa que no qual nós estamos a nos referir, que é morte e ressurreição do cara. Você tem que ter isso, cara. Você tem que ter isso. Ou tu é seguidor dele, ou tu é 171. Não tem esse papo de só testemunha e não sabe de nada. Que testemunha é essa? Ué, que parada é essa? Tu é testemunha de quê? Pô, não, doutor, sabe o que acontece? Entenda meu negócio. Eu vi, mas entenda bem. Não foi bem assim. Mas isso que meu pai fala pros caras que vai lá em casa, testemunho de Jeová. Quem matou? Fala o nome do cara. Fala o nome do cara. Ah, pô, então não quero não. Sabe assim? O pai fala isso. Não, como é que tu vai testemunhar o que tu não
sabe e nós somos testemunhas de Jesus e do Pai, não somos? Pô, meu irmão, ou tu é testemunha, tu é 7. Porque na hora de testemunhar tu não sabe de nada. Ih, velho. Comprou. O negócio apitou agora que eu não sei de merda, mano. Mas tu não fala que é? Pô, sei lá, cara. Às vezes não vale, não, no coração. Foi lindo. Coração. Isso, cara. Para de caô, mano. Quer apresentar um produto e não conhece o produto. Sai fora, não conhece nada, quer apresentar o negócio. Então, Deus não queria que o cara morresse. Mas ele morreu, cara. Mataram ele, entendeu? Aí, tá filmando aqui a fofoca. Beleza. Então, olha só. Deu pra gente compreender essa questão aí do Salmo 22, que o cara utiliza o Salmo 22. Deu pra gente fazer uma associação lá do Gênesis 37 até o 40 e pouco sobre a questão do José, que ele foi lá e Deus e tal, através dessa questão, pra gente poder pegar aí, porque a gente acha que o malandro tá de lá e o cara tá gritando, Deus meu, ele gritou, Deus meu, e lá massa pactani. Aí a galera fica viajando na maionese, maluco. Viagem não é só na maionese não, na maluquice também. E então vamos lá. O verso 36. Nós estamos no Marcos de volta, no Marcos. Quem pode ler para mim? Nós estamos no Marcos. Na questão de que não tem mais cruz para carregar, que o fardo é leve, o jugo é suave. Não, de fato. Não, olha só. A questão do fardo ser leve, o jugo é suave, é um convite para o Jesus. Porque olha só, o Jesus te convida. Deixa eu te falar um negócio, em cima de tudo que você está ouvindo aqui sobre o Jesus, o que é melhor aqui? Seguir os sacerdotes, os escribas e os anciões, seguir Roma ou seguir Jesus? Qual que é o fardo mais pesado e qual que é o fardo mais leve? Critérios apertados E na Jesus, cabeça. tu sabe que é o certo, que vai te levar àquela porta lá. E mais, ele vai te dar comida, bebida, direito, ele vai te trazer. Você vê aqui na crucificação, aparecem as mulheres. Você vê que a mulher, a Maria Madalena, ela culmina. Ela se a gente pode dizer alguma coisa sobre maior, eu não acho bem associado, mas é uma linguagem que a gente entende. É a maior das seguidoras de Jesus, é a Maria Madalena. E aí, outra questão, que ele iguala as mulheres, você vê que a malandragem meteu o pé, os discípulos que nós falamos para cá, as mulheres estão ali. Tá a mãe de José, a mãe de Tiago Menor, Salomé, a Maria Madalena, André. tá, essa turma está toda ali. Então você vê que as mulheres, talvez a gente também, deixa eu apresentar uma outra pontuação, porque na cabeça daqueles caras daquele tempo, as mulheres não seriam tão subversivas quanto os homens, então era menos perigoso, elas ali por perto, não chamava a atenção. Isso é um outro ponto também que a gente deve acrescentar, mas você vê que de fato as mulheres estão ali, elas não sabem o que para na cabeça dos caras, os caras estão matando Jesus, e elas estão ali como seguidores de Jesus. Entendeu? E você vê que coragem há. A gente não pode também tirar isso de tudo das mulheres, que coragem há nas mulheres, mas há também esse posicionamento do entendimento delas não serem tão subversivas quanto os homens. Se tá um cara ali, a coisa seria bem pior, entendeu? Você vê que o João já acrescenta, bota o João diz que o João tá lá, o João diz, mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. São os acréscimos que hoje a gente não quer comentar sobre eles. Então, verso 36, quem pode ler aí Salmo 69, verso 21 para mim? Salmo 69, verso 21 do 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Quem vai ler aí o salmo que eu pedi? Qual é? 69 o quê? 21. Pode falar? Pode. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram beber vinagre. O cara está historicizando, gente. Pegou aí? O cara está historicizando geral. Entendeu? Ele está só fazendo as pontuações daquilo que ele tem
por apresentar. Alguém abre aí Salmo 38, verso 11. Salmo 38, verso 11. Não, só deixa no ponto de agulha aí, que é a questão das mulheres que eu estava falando. Aí você vê a questão de Delbrado inspirou, nós já comentamos essa questão aqui. O que eu quero apresentar aqui agora, antes de nós lermos o salmo que eu pedi, que é o 38, verso 11, existe aqui o verso 39, desculpa, eu tenho que falar do verso 38 para o 39. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso aqui de fato não rasgou véu nenhum, gente. Não rasgou véu nenhum. É a questão da metáfora. Pra mim tinha uma cara mesmo. Não rasgou nada. O que rasgou? Qual é a parada? Qual é a parada? A parada é o seguinte: é que o Santíssimo Lugar era um lugar existente dentro do tabernáculo, dentro do templo. E era o lugar da morada de Deus, e de fato era. E o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez no ano, em um determinado dia, que era o dia de Yom Kippur. Ele entrava ali nesse dia para fazer o sacrifício da expiação, a questão da expiação, o bode expiatório que era solto para o deserto, todo aquele cerimonial onde o sujeito apresentava. E aí, ele está ali, é um protesto e um julgamento em que o Marcos apresenta contra as autoridades do templo que mataram Jesus. O véu do templo se rasgou, não precisa mais dessa malandragem. Esquece a malandragem. O acesso a Deus agora está direto. Isso é um pensamento pós-Páscoa. Assim como muita coisa aqui que nós estamos falando hoje que o escritor de Hebreus diz que agora o acesso está liberado a Deus pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Então, quando o cara diz assim, rasgou o véu, maluco, isso é força de expressão, isso aí é uma linguagem que se pode usar. Rasgou o véu, agora está liberado, não tem mais barreira, liberou geral, já está tudo dado, aquela malandragem lá caiu. Assim como Jesus estava oferecendo acesso a Deus lá naquela casa em Cafarnaum, que ele curou o paralítico por 4, e antes de curar disse, filho, perdoados são os seus pecados, era um acesso a Deus, porque era só no templo, entendeu? Quando ele cura, oi? Tirou o pedágio, acabou com a malandragem. Hoje o acesso a Deus está liberado, meu irmão. Você pode, eu posso, todos nós podemos. Por quê? Porque o lucro está pago. Até eu posso. Até tu pode, maluco. Na minha Bíblia, esse versículo é tão contundente. Assim, ele fala, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, parece que uma coisa real. Mas a gente precisa entender a expressão do cara. Rasgou o véu, tá liberado. Rasgou, acabou. Ainda descreve tá tudo, de alto a baixo. Isso, porque rasgou, é porque antes não se poderia ver o Santíssimo Lugar. O véu tá rasgado, qualquer um vai ver. Entendeu? Qualquer um tem acesso hoje. Vai ver geral, vai ver a asa do querubim encostando com 5 metros daqui, da arca até o outro lado, a asa com 5 metros encostando na outra asa, a asa com 5 metros até o tronco do querubim, a asa com 5 metros até o outro querubim, sob a arca do templo, de cima bate um sinal de fogo. O propiciatório, que é a tampa da arca, está liberado para geral ver, onde se faz a remissão, onde aparece Deus na propiciação, na remissão, na restauração, na vindicação da purificação da alma em Deus. Agora está liberado para geral, está todo mundo vendo esta realidade no lútron da morte de um homem chamado Jesus. É isso que o Marcos está querendo dizer. Agora eu apliquei um pouquinho de teologia. Tive que aplicar. Está aberto de cima a baixo, está liberado geral. Todo mundo tem acesso aos céus, aos querubins, à propiciação. Todo mundo pode falar com Deus, conversar com Deus. Todo mundo pode encostar, Deus. Rapaz, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Não precisa mais do passe não, né? Não precisa dar o passe, não precisa de macumba, não precisa de nada, é Jesus. É Jesus o cara. É por isso que os caras lá falavam, ó,
quem nos deu poder para perdoar pecado? Aí ele agora de fato o véu se rasgou, acabou tudo. Agora está tudo já na pessoa do Jesus, entendeu? E isso é condenação, porque condenou aquela galera. Para que serve mais esses caras? A malandragem, para que serve mais a malandragem? Nada, acabou. Pra nada, acabou. Acabou a onda, maluco. Acabou, dançou. Tu vai roubar agora no inferno, porque ninguém mais precisa de você. Vai, tá doido? Vamos dar uma olhada aqui agora. O véu do templo. O centurião. É a primeira vez que no livro de Marcos alguém chama Jesus de o Filho de Deus. Ninguém chama Jesus de o Filho de Deus em Marcos. É a primeira vez que em Marcos apresenta. O que é isso? É a autoridade romana mostrando a sua própria condenação em si mesmo, porque mataram o Filho de Deus. Porque esse cara que foi executado realmente era o Filho de Deus, que a teologia romana dizia que o Filho de Deus era César, mas aqui eles estavam reconhecendo que não era César, que era o Jesus, que era o Filho de Deus. Entendeu? E aí... Mas quem levou essa conclusão? O que nós entendemos aqui é o seguinte, é que o brado que o cara dá, o grito que o cara ali se expõe, tudo que esse cara, ele acompanha desde 6 horas da manhã, todo se enrolando nessa questão. Esse cara tá vendo, tá vendo, tá vendo. Não é possível que não haja uma atmosfera espiritual, porque se agora eu quero acrescentar a questão de fé no lance, entendeu? Porque eu estava aqui só dentro de história. Se esse Jesus está se oferecendo diretamente em um tabernáculo celeste, há uma questão de uma atmosfera espiritual muito contundente naquele lugar, embora todo mundo, em sua maioria, sendo pilantra ali. Você vê que o acréscimo do João, Pai perdoa porque ele não sabe o que faz. Entendeu? Mesmo cheio de pilantragem, a atmosfera espiritual é grande. E esse malandro está sendo conduzido e comovido. E quando eu te digo que isso é história lembrada, o Marcos também, ele está ali dentro de uma questão histórica, dentro do seu escrito, para mostrar a mim e a ti que Roma, em algum momento, reconheceu que aquele cara ali que era o Filho de Deus e não o César. E não necessariamente, somente nesse momento da cruz, da morte de Jesus, que houve reconhecimento, mas em coisas posteriores, porque aqui nós estamos em uma compreensão pós-Páscoa. Entende isso? Eu estou trabalhando muito com a história. Muito de história, muito de interpretação da história propriamente dita. E aí esse cara brada e é conduzido a essa fala. Aparece aqui as mulheres que nós falamos, e eu pedi para alguém ler o capítulo 38:11 de Salmos. E quem lê? Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. É isso? É isso mesmo. Relaciona isso com 40. Todo mundo vazou, quem está ali? As mulheres. Por causa das minhas feridas, meus amigos. Ele historicizou a questão mais uma vez. Não chega perto de mim. Aí aparece aqui agora, gente, a questão da sepultura de Jesus. José de Arimateia, que era um camarada ali bem relacionado.